deixar nervoso. O senhor tá bem? Tô bem, senhor. Chega um pouquinho mais pra aqui pra você entrar na internet também. Não. Eu vi no computador. Vou falar igual aquele menino do barulho ontem. Legal. Eu saí um pouquinho. Agora que tá conformado de estudar aquele negócio. Uma passagenzinha. Uma quebrada que tem na música. Se eu conseguia fazer isso. Também queria ser uma bateria junto. Esse é o link. Mas hoje fazer o normal, né? Não, tava assim, tentando estudar aquilo lá, pensando em um jeito de fazer mais pianinho, né? Tipo, dá pra fazer. Não, mas eu vou fazer a introdução normal. Vou fazer a passagem. Som, eia, som, testando. Fabinho me escuta? Fabinho, tá me escutando? Alô? Ô Carmo, Titi, você apaga essas luzes pra mim? Obrigado. Obrigado. Hã? Aí tá legal. Você canta agora com a gente? Você vai cantar na oficina de 3? Você pode usar esse daqui pra gente ligar outro. Aí é só você devolver aqui no pedestal. Sim. Pode ser? Vocês acham? Vem ela cantar? Só os meninos. Sim? Tá bom. Sim? Eu tava lá. Ohayou gozaimasu. Vamos começar o culto de hoje? Vamos orar? Senhor, bom dia. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Senhor, por nos receber diante do Teu trono. Eu quero dizer que eu vim aqui, Senhor, para Te adorar. Eu vim aqui hoje, Senhor Deus, para cantar louvores a Ti, para exaltar o Teu nome, para reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor existe e que o Senhor nos ama. E somos prova disso. Somos, Senhor Deus, o Teu milagre.
E te agradecemos, Senhor Deus, por fazer parte desse milagre, que é o corpo de Cristo. Senhor, vem, Senhor Deus, nesse dia e coloca a tua mesa. Coloca, Senhor Deus, o alimento que tanto precisamos, que não é apenas pão e vinho, mas é a tua palavra, o teu verbo vivo. Vem, Senhor Deus, e nos abastece. Vem, Senhor Deus, nos orienta, fala conosco, enche-nos com teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Fala isso para Ele. Para prostrar-me. Só para Deus. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te,
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, tu és maravilhoso. Vamos cantar? Jesus, tu és maravilhoso. Eis-me aqui, perdido no pecado. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Me sinto abalado. Do começo, Jesus, tu és maravilhoso. só Jesus é maravilhoso. Eis-me aqui, perdido no pecado. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Me sinto abalado, mas tua graça remove todo orgulho. Tua graça restaura o meu coração. Sim, Jesus, tu és maravilhoso. Me perdoa, confesso meu pecado. Jesus será sempre o primeiro, pois teu sangue limpou meu pecado. Confessando, me sinto renovado. Mas tua graça remove todo orgulho. Tua graça restaura o meu coração. Sim, Jesus, tu és maravilhoso. Me perdoa, confesso meu pecado. Jesus será sempre o primeiro, pois teu sangue limpou meu pecado. Jesus, tu és maravilhoso. Me perdoa, confesso meu pecado. Jesus será sempre o primeiro, pois teu sangue limpou meu pecado. Confessado, me sinto renovado. Amém. o sangue de Jesus limpa todo pecado e nos dá livre acesso. Uma vez, estava tendo uma guerra e um homem, um bancário, ele era muito rico,
E o filho dele foi para a guerra. E ele ficou tão preocupado com o filho dele, e aí ele começou a ajudar os feridos de guerra. Ele foi para casa, e a casa dele era grande, ele montou um mini hospital. E todos aqueles que eram feridos iam para a casa dele, na esperança de um dia encontrar o filho dele. Eu acho que ele fazia isso, na esperança de poder ajudar o filho dele. E ele acabou ajudando muitos soldados. Mas os outros bancários falaram para ele: olha, deixa disso, tem o hospital do exército, eles cuidam dos feridos, você precisa trabalhar, senão seu negócio não vai prosperar, né? Você precisa estar bem para quando seu filho voltar. Aí então ele pensou bem, deixou o hospital, fechou, né? E foi trabalhar. E chegou no banco um dia, chegou um rapaz ferido de guerra. Aí ele chegou todo mancando, chegou para esse senhor, e aí o senhor olhou para ele e falou assim: olha, desculpa, eu não posso fazer mais nada, eu fechei lá minha casa, você pode ir no hospital do exército se quiser. E o rapaz, sem falar nada, começou a botar a mão no bolso, enfia a mão aqui, ali, e aí ele achou um pedacinho de papel e entregou pro bancário. Aí o bancário abriu assim, era um papel, uma carta escrita pelo filho dele, e estava escrito assim: papai, esse rapaz é meu amigo, meu grande amigo, e tem me ajudado muito aqui, por favor, cuide dele como se fosse eu. Aí o bancário parou e pensou: puxa, eu não posso deixar ele aqui. Levou ele até a casa dele, comeram juntos, tratou do rapaz, o rapaz dormiu na cama do filho dele, e quando o rapaz estava bem de novo, ele foi para a guerra de novo, lutar pelo país. Esse é o sentido de chegar diante de Deus, coberto pelo sangue de Cristo, em nome do teu filho. Esse é o sentido de você chegar diante de Deus e falar para Ele: olha, eu tenho uma carta de Jesus aqui que Ele escreveu sobre mim. O rapaz nem falou nada, só chegou no nome do filho. Vamos chegar assim, no nome do filho, diante de Deus. Já ouviste minha voz, louvor e gratidão. Vamos aproveitar a canção e trazer os nossos dízimos, ofertas e pedidos de oração. Já ouviste minha voz, louvor e gratidão, prostrado a te adorar. E agora chego a ti, Em nome do teu filho, perto estarei, pois o véu rasgado está. E agora aqui sou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. eu estou seguro, Seguro estou em ti, eu ouço tua voz, sussurras para mim. Tu és o amado meu, amigo, te escolhi, precioso és para mim. Agora aqui estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, peça a Ele, faz morada em mim. Faz morada em mim.
Senhor. Faz morada em mim. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que faz morada dentro de nós, sendo nós tão pequenos, tão insignificantes. O Senhor vem e nos transforma, nos muda, não só faz uma morada em nós, mas uma reforma em nós. Obrigado, Senhor Deus, por poder ofertar, dizimar, por poder colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Toma, Senhor Deus, tudo isso e dirige, direciona, faz a Tua vontade acima de tudo. Arranca de nós, Senhor Deus, todo o desejo material. Mostra, Senhor Deus, o como é bom e agradável dar valor àquilo que é eterno, não àquilo que é passageiro. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá não só o que é passageiro no dia a dia, mas nos dá a eternidade. E isso sim é uma dádiva. Obrigado, Senhor. Vem, Senhor Deus, e continua a morar em nós, apesar de nós. Em nome de Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Se renda ao Senhor. Autor da salvação.
Jesus, Cristo move as montanhas. Solte sua voz. E tem poder para salvar. Só Ele tem. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Só Ele tem. Poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Ele venceu a morte. A morte venceu. Sobre a morte venceu. Glória a Deus. Podem sentar. Quando Jesus é registrado nos evangelhos, a gente vê várias frases, várias ordenanças dele que ele repete várias vezes, né? E aí eu estava lendo um livro que fala sobre isso, sobre o que Jesus mais repetiu na vida dele durante os 3 anos de ministério. E o que mais está registrado, em primeiro lugar, é a frase: não temas, não tenha medo. Por que será que ele falou tanto isso? Por que será que ele fez questão de dizer isso tantas vezes? Eu fui olhar os números, né? E a segunda frase mais falada de Jesus é: ame ao Senhor e ame ao teu próximo. A primeira frase, não temas, ele falou 21 vezes. Tem um registro dela 21 vezes nos evangelhos. E a que está em segundo lugar, que é ame a Deus e ame ao próximo, 8 vezes. Olha que diferença, de 21 para 8, aqui está em segundo lugar. Realmente Jesus, ele se preocupava com o medo que nós sentimos. A psicologia apareceu há muito pouco tempo, a medicina é bem mais antiga, mas as duas vivem tentando criar remédios, terapias, alguma coisa que nos ajude a amenizar o medo. Mas Jesus, ele se antecipou e ele colocava de uma forma para você evitar o medo. Ele falava: não se preocupe com o dia de amanhã, busque a Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado, peçam, receberão. Ele antecipava essas coisas, ele antecipava o medo. Quando Jesus olhava para os discípulos, muitas vezes ele olhava e falava: por que vocês estão com medo? Não tenham medo, não tenham medo. E parece que esse é o grande registro, o grande jargão de Jesus: não temas. E essa música, ela fala muito sobre isso. É a oração de uma pessoa com medo e buscando a Deus. E a gente gostaria de apresentar ela hoje aqui para vocês. Vamos lá? Já é de manhã, a noite é menor cada dia. Os dias às vezes parecem iguais, a guerra é minha rotina. Peço forças pra continuar.
pro céu, espinhos me fazem sofrer. Resisto na luta com a graça de quem já venceu. A noite já cai, começo a tratar minhas feridas. Olho pros céus com os joelhos no chão, abro os braços pra graça divina. Peço forças pra continuar. Peço forças pra poder lutar. Luto pra sobreviver, com os olhos voltados pro céu, espinhos me fazem sofrer. Resisto na luta com a graça de quem nada vai nos separar do teu grande amor. Mesmo caminhando em dor, sou mais que vencedor. Luto pra sobreviver, os olhos voltados pro céu, espinhos me fazem sofrer. Resisto na luta com a graça, luto pra sobreviver, com os olhos voltados pro céu, espinhos me fazem sofrer. Resisto na luta com a graça de quem já venceu. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque lutamos, não sozinhos, mas pela Tua graça, com a Tua graça, com o Teu exército, com a Tua mão poderosa sobre nós. Vem, Senhor Deus, a cada dia e nos ajuda a vencer o medo do medo de temer. Às vezes, Senhor Deus, as noites ficam curtas demais, o sono vai embora, e tudo por causa do medo. Às vezes, Senhor Deus, vejo as feridas após um dia, tudo por causa do medo. Às vezes, Senhor Deus, eu não vivo o dia de hoje, mas fico vivendo o dia de amanhã, pensando com medo o que pode acontecer. Senhor, eu quero viver o hoje, pela Tua graça, com o Teu poder, de joelhos e com os olhos para o céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já dizia: não tenha medo, não temas, eu estou aqui. E obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor Carmo. Vai fazer o seu rascunho. Ohayou gozaimasu. Bom dia. Vire para a pessoa que está do teu lado aí e diga para ela assim: eu vim hoje aqui para aprender a amar você. E hoje eu vim aqui para aprender a amar você. Agora que você já disse isso, vira para a pessoa e fala assim: mas coopera, né? Por favor. Coopera, né? Essa é uma maneira que a gente
criou para poder introduzir o tema de amarmos uns aos outros. E faz mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, que a gente vem falando sobre 1 Coríntios 13, sobre amar uns aos outros. E eu estava pensando, e me lembrando que é mais ou menos uma coincidência com algo que tem acontecido na minha vida. Nos últimos 4 meses, a gente tem estado em construções lá em casa, eu, a Keila e o Ivan. Durante os últimos 4 meses eu tenho ajudado o pedreiro, e pedreiro é uma coisa bem legal, porque você fala para ele, faz, aí quando você vira as costas, ele fez outra coisa, aí você volta e fala, faz de novo, e tem sido uma experiência muito interessante para mim. Eu já tinha construído algumas coisas, ou ajudado, mas essa foi a primeira vez que eu me envolvi realmente com a construção de uma casa desde o começo das paredes. E carregar tijolo, carregar areia, negociar preço no depósito, esses têm sido os últimos 4 meses da gente. E durante esses últimos 4 meses, algo tem acontecido também no meu coração. Quando a gente entrou nessa obra, eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir uma coisa para Deus. E venho pedindo isso há uns 4 meses, exatamente o mesmo tempo da obra. E eu queria dar um testemunho para você, se você também está como eu, às vezes orando e pedindo alguma coisa a Deus já há muito tempo, e talvez 4 meses para você, se fala, é pouco tempo, mas para mim era muito, porque era comigo. E domingo passado teve o Coral de Mogi veio aqui, e foi uma experiência muito gostosa para mim, não só ver o coral cantando, mas assim que o grupo chegou, uma senhora, uma das senhoras, bem idosas, ela chegou para mim e olhou bem na minha cara e falou assim, Deus disse que é para o senhor ficar. E o que eu estava orando, você pode ter absoluta certeza, era para eu ir, não tinha nada a ver com eu ficar. E quando ela olhou para mim e disse aquilo, eu confesso a você que se ela não fosse idosa, eu tinha batido nela. Como assim Deus está falando que é para ficar? Eu estou orando faz 4 meses, a senhora chegou agora, não sabe de nada. E eu olhei para ela e falei assim, depois do culto eu queria falar com a senhora. E aí a gente foi, pregou, teve o culto, almoçamos, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou fazer o seguinte, eu não vou atrás dela, porque se eu não for atrás dela, não tem confirmação, aí fica valendo aquilo que eu pedi, não o que ela falou. Olha como o pastor é malandro, A gente vai ficando muito esperto, entre aspas, e aí na hora de ir embora, já todo mundo se cumprimentando, lá veio ela para mim, preciso conversar com o senhor de novo. Eu, tá bom, vamos sentar. E aí eu perguntei para ela assim, como é que Deus falou para a senhora essa resposta? E ela me contou toda a história e eu falei, Deus realmente usou a vida da senhora. E ela virou para mim e falou assim, eu vim hoje para dar essa palavra para o senhor. Mas eu não venho para cantar, para passear, para comer a comida. Ela falou, não, eu vim para isso. E eu falei, obrigado Deus, porque eu precisava ouvir isso, eu precisava dessa resposta de Deus. Então, se você também está numa luta de ter uma resposta de Deus, esse período entre o começo da sua oração e até a resposta de Deus, eu queria te dizer por experiência própria, é um tempo valioso, não é um tempo jogado fora. Porque durante esse tempo Deus trabalha no nosso coração para podermos ouvir a resposta dEle. Porque se Deus não nos der esse tempo, a gente sai batendo em quem veio falar com a gente vira as costas, sai correndo. Deus precisa nos dar tempo para que a gente possa ouvir a voz dEle.
Então, se você está nessa caminhada de eu vim para aprender a amar você e ainda não está difícil de amar todo mundo, algumas pessoas demoram um pouco mais para a gente amar e outras é mais fácil, permaneça nesse propósito. Eu quero aprender a amar o próximo. Caminhe assim, não desista disso. Mesmo que você ainda não esteja vendo os resultados, seja perseverante com aqueles que você sabe que você precisa amar. E não é tão fácil assim amar. Eu descobri uma coisa, irmãos, amor, e a mensagem de hoje é sobre perdão. Eu estou continuando essa mensagem sobre perdão. Não existe tamanho único. Deixa eu te explicar. A última vez que eu fui comprar uma camiseta, e eu fui comprar uma camiseta junto com a Keila, e era uma camiseta para mim e uma para o Ivan. É essa mesmo que ele está usando ali, ó, essa ali. E hoje em dia, quando você vai comprar uma camiseta, só tem Made in China. É ou não é verdade? Não tem outra coisa. É difícil achar uma outra camiseta, né? Um outro lugar que fabrique. E todas que eu olhava, como é que chama aquele negócio que põe roupa? Arara? Isso, arara, obrigado. E eu ia olhando a arara e procurando o famoso PMG, mas só tinha tamanho único, tamanho único, tamanho único, tamanho único. Falei, meu Deus, na China todo mundo nasce com tamanho único, né? Não é possível. E não encontrava nada grande, nem médio, e muito menos pequeno. E tive que trazer o bendito do tamanho único para mim e o tamanho único para o Ivan. E eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu estava preparando a mensagem sobre perdão. Às vezes a gente foi ensinado que perdão é tamanho único, só tem um jeito. Não tem outro jeito. Tipo massificado e a gente só tem um jeito de perdoar, não tem outro. Eu queria deixar um alerta para mim e para você. Perdão e amor, um para com o outro, não é tudo tamanho único. Não é. Algumas pessoas a gente vai conseguir amar com mais facilidade e outras a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas o importante é que ninguém fique sem vestir nada. Mesmo que você tenha diferenças no seu tamanho, não deixe de procurar amar todas as pessoas. E é sobre isso que eu queria falar com você. Pois 1 Coríntios 13, 5 diz que o amor não faz uma lista de coisas erradas que os outros fizeram. E para falar sobre perdão, eu queria usar uma historinha de Jesus. Você já começou a historinha? Espera aí, rapaz, eu não li ainda. Como é que você já começou? Assim vão achar que é combinado. Alguém sabe o que é? Não? Então vamos lá. Espera aí, rapaz. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Queria falar com você sobre perdão. Marcos 2, de 1 a 12. Como é que fala perdão em japonês? Como é que é a palavra perdão em japonês? O japonês não perdoa, é isso? Como é que é? Como? Yurushi. Nossa, é forte, né? O Yurushi. Não perdoa? Yurushi. É forte, é uma palavra forte, né? E funciona? Em japonês funciona? Porque em português a palavra perdão é difícil, viu? Nem sempre funciona, não.
Jurushi, perdão. Abriu aí a sua Bíblia? Marcos 2, de 1 a 12. É uma história, eu acho que muitos de nós já conhecemos. Você pode ler para nós, Bah? Mas de pé, mas assim, bonito, com aquela voz encantadora. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o deitado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seus corações. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem a glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa Obrigado, Marcos. Só para você ter uma ideia, né, o que estava acontecendo. Os fariseus, eles estavam ali e eles tinham um problema sério, porque eles só conheciam um jeito de perdão. Não é que eles não conheciam o fato de Deus perdoar, mas eles só sabiam que Deus perdoava de um jeito, é indo no templo, levando um sacrifício, o sacerdote matava o bichinho, derramava sangue e assim era o perdão. Eles só conheciam o perdão tamanho único, não tinha outro jeito. É tudo igual. Deus só perdoa de um jeito. Acho que aqui começa a cair um pouco a primeira coisa para nós. Deus tem várias maneiras de perdoar. Era isso que Jesus estava fazendo. Estava mostrando para eles que Deus lida com as pessoas na sua individualidade, sim, do jeito que a gente compreende. Então, quando alguém vem e conta para mim uma experiência de perdão e tenta fazer com que eu me encaixe nisso de todo jeito, sim, eu perdoei e você tem que perdoar igual eu. Jesus diz: opa, espera aí, perdão não é tamanho único. Nem todo mundo vai experimentar do mesmo jeito. E os fariseus ficaram nessa briga, porque Jesus estava dizendo que era diferente, não tinha animal, não tinha sangue, não tinha sacerdote, não tinha nada, e ele estava dizendo: os teus pecados estão perdoados. Não, mas peraí, esse paralítico está alegre demais, cara. Ele sabe que vai ser curado? Não, mas esse paralítico, ele não está paralítico, ele está sendo... como é que chama aquele negócio? Liteira, né? Que vai carregando assim. Não, não é isso não, cara. Põe uma cara um pouco mais triste nesse paralítico, por favor. Ele parece que vai uma festa. E diz o texto que Jesus está sendo
apertado, um monte de gente, ele entra dentro da sua casa e uma multidão se coloca em volta da porta e ninguém mais entra e ninguém mais sai. E 4 homens vieram trazendo o paralítico. Isso, agora sim, agora ele está com cara de quem é paralítico. Na época, irmãos, ser um paralítico era uma coisa complicadíssima. Hoje já é complicado. Mas o pessoal faz rampa, tem cadeira de roda, a acessibilidade, tem um monte de leis hoje. Mas na época de Jesus, ser um paralítico era alguém jogado. Ou essa pessoa ia ficar esmolando na calçada, ou ela ia morrer. Porque muitas vezes nem a própria família cuidavam dos paralíticos, eles eram jogados mesmo na rua e cada um se virava. Mas diz que esse paralítico, ele é um paralítico diferente, ele tem amigos, 4 amigos. Eu queria dar para você a interpretação dos pais da igreja sobre isso. Os pais da igreja, quando alguém se convertia, eles diziam o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer é entender que você foi perdoado. Assim que alguém se convertia, a igreja, todo mundo dizia: você tem que entender que você foi perdoado. E como é que as pessoas entendiam isso? Como é que as pessoas aceitavam isso? Elas aceitavam isso e entendiam isso através de 4 amigos. Os pais da igreja diziam que todo mundo que se converte tem 4 amigos. Sabe quem são? Você vai descobrir já. O primeiro deles se chama Mateus. Marcos, qual é o nome dos outros 2 amigos? Lucas e João. Porque os pais da igreja diziam o seguinte: esses 4 amigos são os amigos que te carregam quando você ainda não entende o que é o perdão de Deus. É ou não é, irmãos? Se a gente não estiver lendo a palavra de Deus, os evangelhos, se a gente não estiver acompanhando e sendo acompanhado pela Bíblia, a gente não entende o que é o perdão de Deus. E o lugar em que nós precisamos entender e conhecer é quando esses 4 amigos nos carregam até a frente de Jesus. O Márcio deu a frase que Jesus mais falou, né? Não temas. Eu vou dar um outro dado para você desses 4 amigos nossos. Mais da metade do que foi escrito nos 4 evangelhos, sabe do que trata? Trata da última semana de Jesus sobre a terra, quando Jesus vai dar a vida para nos ensinar o perdão. Mais da metade, esses 4 amigos nos levam diante de Jesus. E não foi isso que eles fizeram? Pegaram o paralítico quando ele não conseguia andar e levaram ele na frente de Jesus. Sabe, irmãos, quando eu e você estamos lendo a Bíblia, nada mais está acontecendo do que nós sermos levados para a frente de Jesus. Se quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está chegando mais perto de Jesus, então a gente não está sendo carregado por esses 4 amigos. Assim que eu me converti, quando eu ainda era adolescente, a primeira coisa que me disseram é: você tem que ler o Evangelho de João. Alguém aqui é dessa época? Que a primeira coisa que diziam para a gente é: você tem que ler o Evangelho de João, porque o Evangelho de João vai te ajudar a entender Jesus. E talvez um dos 4 amigos que mais conheceram o perdão de Jesus realmente foi João. Ele é o que nos ensina talvez mais a chegarmos mais perto do coração de Jesus. Se você tem dificuldades ou está tendo alguma dificuldade com perdão, eu queria dar uma sugestão para você: deixa esses 4 amigos te carregarem. Em outras palavras, para de ler Êxodo, para de ler Números, para de ler 1 Crônicas, para e leia os 4 amigos. Mas seja tão amigo deles que quando falar alguma coisa você saiba: isso é de Marcos. Não é assim quando a gente tem amigo? A gente sabe diferenciar um do outro, a gente sabe reconhecer um amigo do outro. Comece a ler os evangelhos. A segunda coisa que eu queria falar com você sobre perdão aí, que Jesus está nos ensinando,
é que a gente vai para o perdão carregado. Você viu que esse paralítico, ele não está indo com as próprias pernas. Ele não está indo sozinho. Ele precisa ser carregado. Sabe, irmãos, aqui eu entendo uma coisa. A gente não vai para o perdão porque a gente vai de peito aberto, alegre, feliz. Eu vou te perdoar aquilo que você fez. Não, a gente vai muitas vezes no carregado mesmo. É porque Deus disse que a gente precisa ir perdoar e porque a gente precisa ir lá e falar, me perdoa. É que muitas vezes a gente vai assim, no carregado, não é aquela coisa assim de, hoje eu acordei disposto a pedir perdão. Alguém aqui um dia já acordou disposto a pedir perdão? Aliás, eu acho que quando é o dia de pedir perdão, a gente não quer sair da cama. A gente quer ficar deitado lá e não quer saber de pedir perdão. A gente muitas vezes precisa ir, na força mesmo, sendo carregados, porque Deus disse, e aí eu vou fazer. Não é aquela coisa do meu sentimento de alegria. Ninguém pede perdão porque está alegre e feliz com a ofensa que recebeu. Eu estou tão feliz porque eu fui ofendido que eu vou lá pedir perdão. Não, irmãos, a gente vai no carregado mesmo. É porque Deus disse que a gente tem que ir. Não foi isso que aconteceu com o paralítico? Ele não foi por livre e espontânea vontade. Ele foi porque levaram ele, porque ele tinha que ir, porque foi empurrado mesmo. Se você está com dificuldades de pedir perdão, eu queria dizer para você, Deus está te empurrando. Sabe por que a gente fica remoendo quando a gente não pede perdão? Porque Deus está nos empurrando. Sabe por que a gente põe a cabeça no travesseiro e fica, nossa, aquele negócio não sai da minha cabeça? Sabe por quê? Porque Deus está te empurrando. E é um empurrar de Deus para pedir perdão. Não é essa alegria toda, não. Outra coisa que eu queria aprender com Jesus sobre isso, é que ninguém chega para pedir perdão limpinho. O Márcio desenhou lá o telhado. Alguém aqui já mexeu em telhado velho? Lembra quando a gente arrancou aqui o forro? Irmãos, desceu um pó de 30 anos, lembra, Pedro? Que grudava na gente, lembra, Márcio? Grudava, aquela coisa assim que o pó vai te perseguindo, assim, parece que ele está querendo grudar numa camisetinha branca. Ninguém fica impune, ninguém fica limpo quando desce por um telhado. E quando a gente está num processo de perdão, é do mesmo jeito. Ninguém é limpinho. Eu sou só a parte ofendida. Eu não fiz nada. Foi perseguição. Literalmente, me perseguiram. Eu estava lá com o coração mais limpo, lindo. Eu era uma florzinha de primeira grandeza. Irmãos, a verdade é que ninguém está totalmente impune ou limpo quando se fala de uma relação de perdão. Este homem não está... obrigado, está caindo... Aí, valeu, Márcio, uma poeirinha. Ele não chega diante de Jesus totalmente limpo. Jesus, eu estou aqui, mas eu sou a parte inocente da coisa, sabe? O meu coração é tão limpo. A verdade é, irmãos, que quando alguém nos ofende e nos machuca profundamente, nosso coração cria umas raízes danadas de amargura. E essas raízes vão brotando e viram um matagal. Essa é a verdade, irmãos. Ninguém fica, eu fui perseguido, eu fui a parte inocente. Ninguém é inocente num processo de perdão. Ponha isso na tua cabeça.
Por quê? Porque quando a gente está sem pedir perdão, aparece um monte de fantasma no nosso coração, um monte de cobra, aparece um monte de veneno, e se a gente pudesse, a gente pegava o camarada e trucidava ele, e isso é o quê? Sujeira. Sujeira descarada em nós. Lixo de ter descido pelo telhado. Lixo. Preste atenção, quando você e eu estamos num processo de pedir perdão, quanto lixo aparece na nossa vida. Aparece tanto lixo que às vezes as pessoas que mais gostam da gente são as que mais se afastam. E lá vai ele de novo falar desse mesmo assunto já há 10 anos, eu não aguento mais, e é lixo de 10 anos. Aqui a gente tinha lixo de 30. Mas quando a gente não perdoa, isso vai acumulando. Você pensa que isso vai sendo limpo pelo sopro, brisa do Espírito Santo? Não é nada. Cada vez que o Espírito vem mais sujeira em cima e mais a gente fica, eu preciso me livrar disso, eu preciso me libertar disso. É isso que acontece. Ninguém está limpo, totalmente limpo, ou inocente, ou não tem nada. Não, quando a gente chega num processo de pedir perdão, é porque muita coisa no nosso coração que ninguém sabia, nem às vezes a gente, começou a brotar, começou a explodir, e Deus usou aquilo muitas vezes para revelar. E eu imagino que Jesus foi para debaixo desse telhado, foi para mostrar que muitas vezes a gente chega, é sujo, diante de Jesus para pedir perdão. Em outras palavras, eu quero dizer para mim e para você, se a gente ainda está com essa coisa na nossa cabeça, de que nós somos as vítimas lindas e limpas, então a gente ainda não está pronto para ouvir, os teus pecados estão perdoados. Se você e eu ainda se consideramos como a vítima da história, então a gente ainda não está pronto, porque a gente ainda não reconheceu a sujeira que há em nós, não reconhecemos. E aí não vamos ouvir de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Uma outra coisa que eu queria aprender com esse momento de Jesus e do paralítico, é que quando a gente está nesse processo de pedir perdão para Deus, a gente enxerga outras necessidades quando a gente vai diante de Jesus. E não enxerga a necessidade tanta assim de perdão. Imagina eu e você sendo paralítico, e a gente chega diante de Jesus, desce todo sujo, né? Os 4 amigos fizeram a maior força, a gente chega lá e a gente sabe que a nossa necessidade qual é? Qual era a necessidade desse paralítico assim? A maior necessidade era de, os teus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Eu e a Dulce, levanta e anda. Até porque o perdão dos pecados, depois que a gente estiver andando, a gente lida com isso, a gente trata disso. Primeiro, Jesus cuida das minhas necessidades mais urgentes. Eu queria prestar atenção aqui uma coisa comigo e com você. Muitas vezes a gente chega diante de Jesus com as nossas necessidades mais urgentes. E Jesus olha e fala, tem coisa mais importante do que a sua urgência. Sabe, irmãos, quando a gente está cheio de mágoa e marcas e sujeira e não consegue perdoar, a gente ora por tudo, menos por Jesus me ajude a perdoar. É ou não é? Jesus, eu preciso trocar de carro, Jesus, eu preciso comprar uma roupa, Jesus, eu preciso trocar de emprego, Jesus, eu preciso de cura, Jesus, eu preciso de viajar para onde agora? Sei lá, o pessoal das viagens aí, eu preciso, Jesus, eu preciso de um monte de coisa, mas Jesus... Perdão? Jesus, eu preciso de outras coisas. Sabe, irmãos? Nesse processo de pedir perdão, muitas vezes nós nos escondemos atrás de outras coisas mais urgentes.
do que a urgência de Deus nos perdoar e de nos levar a perdoar os outros. A gente enxerga um monte de outras coisas que são importantes. Ou não era importante para o paralítico sair andando? Sabe, quando a gente está falando de perdão, eu fico às vezes pensando nas minhas orações. Pense um minuto nas tuas orações. São orações de Jesus resolve o externo, ou Jesus começa a resolver lá o interno do meu coração, aquilo que é o mais importante. Porque quando a gente não perdoa e não está disposto a perdoar, a gente só enxerga o que está do lado de fora, a gente não enxerga o que está do lado de dentro. A nossa palavra é sempre, o outro me ofendeu, a gente sempre enxerga o que está fora. O outro me machucou, o outro foi mentiroso, o outro foi arrogante, o outro foi... E a gente só enxerga para fora, para fora, para fora. E Jesus está enxergando para dentro. O profeta Isaías diz assim: Senhor, me ajude a olhar o meu coração. Quando falta perdão na vida, a vida da gente fica igualzinha a do... Opa! Ele precisa de perdão. Quando não tem perdão na nossa vida, eu queria aprender uma coisa com você. A nossa vida fica paralisada. Já sentiu a tua vida estagnada? Parada? Você olha para trás e fala, nossa, Deus fazia um monte de coisas, e hoje, cri, 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 Deus nem responde. Uma das coisas que a falta de perdão faz conosco é nos deixar paralíticos. Paralíticos espiritualmente mesmo. Isso quando não nos deixa tão doentes que o rim começa a parar, o coração começa a travar e a gente fica doente por falta de perdão. Tem gente que não consegue sair do quarto de tanta depressão por falta de perdão. Mas o negócio é sério. A falta de perdão nos paralisa no mundo espiritual. Faz com que a gente fique travados. Uma outra coisa que a falta de perdão faz a gente ficar caladão. Quantas palavras o paralítico disse? Você leu a história aí? Quantas vezes ele falou alguma coisa? Quando a gente não está num processo de perdão, a gente fala de tudo, menos do nosso problema sério. A gente fala de um monte de gente, a gente fala de um monte de situações, fala agora do Lula, né, que está com câncer, né? Sabemos até o tamanho do câncer, o tratamento, a gente fala de... Mas falar do nosso, da gente, não. Porque a falta de perdão nos faz ficar calados em nós mesmos. E quando a gente fala, só para, desculpe, meter o pau no outro que me ofendeu. É só para isso. Mas esse paralítico, ele não diz nada. Aprenda uma coisa comigo, que estou aprendendo com esse paralítico. Às vezes a gente não fala é porque a gente não está a fim de perdoar ninguém. Ninguém. Não quer saber de perdoar os outros. E aí a gente se torna calados. Fala dos outros. Dá para me entender? Não é que a gente perde a voz, mas é que a gente fala do outro, da experiência, do não sei o quê, do blá blá blá, mas da gente. E uma das características de quem não consegue perdoar, ou de quem não sabe e não abre mão do perdão, é que ele não fala, ele não expõe ele. Por quê? Porque expor ele é dar munição para os outros. Se eu falar que eu estou me mordendo
ofendido porque eu não consigo. Eu estou dando munição para os outros. E aí, na hora que eles me ofenderem de novo, eles sabem o meu ponto fraco. Eu tenho que me defender. O calado sempre está procurando se defender. Defender do quê, se é Deus quem te perdoa? O que você tem para defender? O que eu tenho para defender se eu não experimento o perdão de Deus? Se eu não experimento o perdão das pessoas? E uma coisa interessante também, né? Quando a gente fala de perdão, eu acho que essa parábola, essa passagem também nos ensina uma coisa. Às vezes a gente foi perdoado, perdoou, mas tem um monte de gente que não acredita. Já viu isso? A pessoa teve uma experiência ótima com o perdão e aí logo vem alguém e diz assim: mas meia hora você vai ver só o que acontece. No fundo, ele ainda guarda uma magoazinha lá, ele não conseguiu esquecer. Tem sempre o pessoal do perdão é possível? Eu não estou falando de gente do mundo, não, estou falando de gente da igreja, que não consegue acreditar que o perdão realmente existe. E cria-se uma cultura de que não dá para perdoar. Perdoar não dá. Por quê? Porque perdão para essas pessoas é tamanho único, tudo tem que esquecer, não pode lembrar nunca, tem que dar uma amnésia geral. E sinto muito, irmãos, a menos que você tenha problema de cabeça, ninguém tem amnésia total. E essa turma do perdão tamanho único nunca acredita que o perdão exista mesmo, porque não existe para eles. Como é que pode existir para os outros? Essa é a turma dos fariseus. Se não dá para nós, que fazemos tudo certinho, como é que pode dar para o outro? E cria-se um ambiente de uma inveja de perdão. Olha que coisa esquisita. Se eu não consigo, como é que o outro pode? Não pode, de jeito nenhum, não deve existir. Esse é o fariseu, aquele que não tem, e quando o outro tem, ele fica com inveja de perdão. Irmãos, olha que absurdo, isso para mim parece uma coisa maluca, mas é a verdade. É verdade. Quando alguém experimentou uma libertação enorme porque foi lá e pediu perdão e houve um derramar de Deus e Deus realmente restabeleceu e a coisa foi realmente perdão, vai ter sempre um filho do inferno que vai chegar e falar: será? Verdade. E para mim isso não é filho do céu não, isso é filho do inferno mesmo. Porque o único lugar que a Bíblia diz que não tem perdão, chama-se inferno. Só lá. Não tem outro lugar. Uma outra coisa que eu queria aprender também sobre perdão. Jesus. Cadê Jesus? Esse aqui é Jesus? Jesus de dedo na boca, assim? Eu nunca tinha imaginado que Jesus enfiava o dedo na boca. Agora você podia desenhar o Jesus e o paralítico pegando a sua esteirinha e fazendo assim para Jesus, bye bye, por favor. Queria aprender uma outra coisa sobre perdão. Você observou que Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados, e aí tem toda uma discussão se é mais fácil perdoar ou é mais fácil curar. E Jesus disse: o mais difícil eu já fiz, eu perdoei, agora eu vou fazer o mais fácil. Levanta, toma a tua cama e rua, área. Não foi isso que aconteceu? Jesus já tinha feito o mais difícil, ele dá esse toque para os fariseus. Às vezes você acha que um é mais fácil, o mais difícil? O mais difícil eu já fiz. Agora eu vou fazer. Paralítico, levanta,
pega a tua caminha, que na realidade não era uma cama, senão você vai ficar imaginando que ele desmontou o estrado, pegou, né, o colchão, era um colchão ortopédico, né, não dobrava, não era nada disso, né, na realidade era uma esteira, né, bem provável amarrada com 2 varetas de cada lado e que ele era levado ali pelos 4 homens, mas as pessoas não dormiam em colchão, não tinha esse negócio, era meio tatame assim, né, assim, deitava no chão mesmo, e ali as pessoas dormiam com uma esteirinha. E quando Jesus disse para ele, toma o teu leito e anda, ele estava dizendo, ó, pega essa sua esteira aí, enrola, põe embaixo do braço e vai embora. E o que isso nos ensina sobre perdão, irmãos? Eita, nós. Ah, agora sim, agora fez sentido. Eu acho que tem uma coisa aqui que me ensina sobre perdão, quando Jesus disse, toma a tua esteira, toma a tua cama e vai embora. A primeira delas é que quando houve um momento genuíno de perdão na nossa vida, a gente precisa ter alguma coisa que nos faça lembrar que nós perdoamos. Eu vou repetir isso para você. Quando na tua vida e na minha vida realmente houve um momento em que o perdão existiu mesmo, em que você chegou para a pessoa e falou assim, olha, me perdoa, mesmo que você foi o ofendido, e você chegou com o coração mesmo aberto, sem bomba no bolso, sem faca para depois dar uma... Né? Quando você chegou realmente limpo diante dessa pessoa, diante de Deus, e falou, me perdoa. Eu queria dar uma dica para mim e para você. Pega alguma coisa que te faça lembrar disso. Por quê? Porque a gente esquece. A gente tem uma mania de olhar de novo para aquela pessoa depois de um mês e pensar, ai, fui ofendido, e não lembra que a gente pediu perdão. É ou não é assim? A gente passou 10 anos ruminando que aquela pessoa nos machucou. Aí em uma semana você acha que você vai mudar? A gente não é assim. A gente precisa muitas vezes de alguma coisa que nos ajude. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, ó, cada vez que Deus fala alguma coisa comigo, eu pego um versículo e decoro. É a cama dele. O jeito que ele teve de embrulhar a cama, pôr debaixo do braço e falar, eu não vou esquecer mais disso. Eu tenho um outro amigo que ele vai colecionando objetos das pessoas, para lembrar que, olha, perdoei. Eu tenho um outro que ele tira foto das pessoas que ofendem ele. A parede dele é enorme. Mas ele tira fotos, e quando as coisas realmente se resolvem, ele corta a foto e guarda um pedacinho. Eu queria falar uma coisa para você, o que você tem que te faz lembrar que você realmente perdoou a pessoa? Nada? Então você não vai lembrar mesmo. Meus amados. Por quê? Porque o nosso coração está acostumado a lembrar da ofensa, a gente não está acostumado a lembrar do perdão. Ninguém foi treinado desde criança para lembrar que eu perdoo. Não, a gente foi lembrado desde criança de que roubaram a tua borracha, guarda e não deixa ninguém roubar. Não esquece que te roubaram a tua borracha. É ou não é assim que a gente ensina as crianças na escola? A gente é ensinado a guardar o erro e não a guardar o perdão. A segunda coisa que eu queria aprender quando ele diz isso é, depois que você perdoa, toca a tua vida em frente. Não fica olhando para trás e remoendo o passado. O que foi que Jesus disse para o cara? Aí, agora ele está com cara de que foi curado, Márcio. Disse para ele, fica aqui do meu lado, não sai mais da minha presença, eu vou ficar com você, você vai ficar comigo, nós vamos morar juntos. Foi isso que Jesus disse para a pessoa que aprendeu a perdão?
Mas muitas vezes, quando a gente é machucado e perdoa, a gente quer ficar assim. Eu não vou me expor mais, porque vai que alguém me... de novo, eu quero ficar só do lado de Jesus. Não quero mais ficar do lado dos outros. Eu não quero mais saber das pessoas. Eu quero saber só de Jesus. Jesus não me machuca, Jesus me ama. Viver no mundo em que as pessoas vão pisar de novo em mim, vai que pisa de novo no mesmo lugar. Mas vamos falar sério, é assim ou não é que a gente não está disposto a ouvir de Jesus? Toma o teu leito, lembra do que aconteceu, mas segue o teu caminho. Viva a tua vida, vai para o mundo, se relaciona com as pessoas, vai lá, elas vão te machucar? Vão, porque as pessoas machucam mesmo, mas não fica com essa neura de nem para cá, nem para lá, eu não posso me relacionar, é só Jesus, é só Jesus. Para com isso, não foi assim que Jesus chamou os seus filhos para viverem. Porém, se a gente não perdoou, é assim que a gente quer viver. A gente não quer mais saber. Eu estou tão machucado que eu não vou me expor mais. De ouvir de Jesus, toma o teu leito e rua, nunca. Nunca. Fazer de novo aquilo que eu tentei e a pessoa me machucou, nunca. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de viver, de preferência ainda meio paralítico e meio andando, né? A hora que eu vejo que a coisa está boa, eu levanto. Na hora que eu vejo que as pessoas vão me machucar, eu caio na cama. Esse é o paralítico funcional. Não sei se tem isso, mas é o paralítico funcional, né? Espiritualmente acontece muito isso com a gente. A gente ficou machucado, então quando alguém vem e a gente pensa que vai se machucar de novo, a gente já logo deita. Jesus me cura. Jesus cuida de mim. Cadê os 4 para me carregar? Aí Jesus fala para o camarada, lembra do que aconteceu, mas toma o teu rumo. Não é porque você tentou fazer uma vez, não deu certo, que você não vai fazer nunca mais. Toma o teu rumo. Se Deus disse que é para você fazer, então não fique com medo de ser machucado. Toma o teu leito e anda. Vai, meu. E eu fico imaginando quantas pessoas machucaram aquele paralítico. Quanta gente virou para ele, você é um paralítico mesmo, hein? Não presta para nada. Quantas pessoas ele ia ter que encontrar, que deram esmola para ele, e falaram assim, tu me enganou, hein? Pensei que você era um paralítico, mas você sabia andar, você estava pegando meu dinheiro. É ou não é, irmãos, que era isso que o paralítico ia encontrar quando estivesse na cidade? Ou vocês acham que o pessoal da cidade ia olhar para ele e falar assim, nossa, que maravilha. Se eu e vocês estivéssemos lá, e a gente tivesse visto aquele paralítico, e tivesse dado esmola para ele no farol, e aí a gente volta, e agora o paralítico está andando, o que você ia pensar? Fala para mim. Só eu e a Dulce que iam meter o pau no cara, né, Dulce? O resto aqui é tudo santo, ninguém. Imagina. É assim que funciona? Esse camarada que tem que voltar agora para o mundo, com Jesus dizendo, toma teu rumo, é o cara que vai ter que enfrentar talvez muito mais dificuldades, porque agora as pessoas pensavam uma coisa e ele é diferente, e agora vão... Mas se ele não sabe... e não tem uma marca de que realmente o perdão existiu, esse cara não volta mais não. Para terminar, perdoados a gente pode andar livremente. Sem perdão a gente não anda. Perdoados a gente é capaz de andar, a gente vai longe na nossa vida, a gente parece que é capaz de fazer muito mais coisas. Já sem o perdão, a gente não faz quase nada, e quando faz, a gente faz no nosso próprio esforço. Queria terminar contando uma historinha para você, uma historinha que eu li num livro
E, Márcio, dá para você desenhar uma caravela para mim? Uma caravela, por favor. Eu gosto dessa história, já contei essa história algumas vezes, mas eu gosto muito dela. Porque ela ilustra para mim quando eu estou fazendo na minha força do perdão e quando eu estou vivendo na força de Deus do perdão. Todo mundo conhece uma caravela aqui. Quem não conhece vai conhecer agora, porque o Márcio vai desenhar. Mas esse país aqui foi descoberto por caravelas, né? Os portugueses chegaram aqui. Mas a história começa assim: um dia uma caravela estava num porto. E ela tinha feito uma viagem muito longa, e quando ela encostou no porto, os marinheiros tiveram que limpar a caravela. E eles foram lá e raspam o casco que está cheio de sujeira, de lodo, e limpa o convés, e tira as velas, põe na máquina de lavar, não, põe para lavar, né? E começa a limpar, e tudo na força deles, né? E aquele bando de homem, tudo suado, e o negócio não limpa, e eles têm que fazer uma força lá, e vai lá no casco e fica... Imagina isso. E eles estão lá, na força deles, né? E o negócio tem que acontecer. Mas o que acontece nesse momento? Enquanto eles estão dando a maior força deles, a caravela não anda 1 metro. Não sai. Não navega. Enquanto é feito na força deles, e aí eles começam a içar as velas, e uns começam a soprar. Vamos ver se a caravela anda e não tem vento, e parece que o vento não está a nosso favor, então vamos, e vamos lá, vamos na nossa força. E a caravela nada, pesadona, difícil, e os homens começam a olhar e falam, ih, não dá não. Aí um dia chega um capitão, e ele olha e fala assim, vamos fazer o seguinte, sem força nenhuma, só sobe as velas e solta as amarras, não precisa fazer força, deixa que ela vai. Não, mas ela está suja, ela está imunda, e embaixo está tudo cheio de sujeira, nós temos que limpar, a gente sabe onde está a sujeira e a gente tem que limpar. E o capitão olha e fala assim, se preocupa não, vamos, deixa ela sozinha, deixa ela caminhar pelo vento. E conforme eles vão soltando as amarras, a caravela começa a pegar vento, devagarzinho. E o capitão fala, comecem a curtir a viagem. E o vento começa a soprar. Cadê o vento, meu? Agora sim. E o vento começa a empurrar. Empurrando. E os marinheiros começam a ficar assustados, porque eles descobrem que, de repente, o casco, que estava todo cheio de sujeira, ele começa a ficar, vai sendo limpo, porque a água vai correndo e vai limpando. E ela vai limpando, e quanto mais limpo, mais rápido a caravela vai. E eles descobrem que ficar soprando as velas não dá certo. E quanto mais o vento sopra naturalmente, mais rápido ela vai. E eles olham para o convés e falam, nossa, mas isso aqui está tudo sujo, está cheio de sujeira, e de repente vem uma tempestade, e a tempestade joa aqui, joa lá, e quando passa a tempestade, o convés está limpinho, não tem mais sujeira. E aí a caravela vai pelos oceanos. Quanto mais ela anda livre, mais rápido, mais longe e com mais força ela vai. Quanto mais esforço os marinheiros fizeram, mais presa ela ficou. Eu queria ilustrar isso para mim e para você sobre o perdão. Quanto mais a gente quiser controlar o perdão, quanto mais a gente quiser amarrar o perdão no nosso porto, na nossa segurança, do nosso jeito, da nossa maneira, menos o perdão vai caminhar. Mas quanto mais a gente se entregar e deixar o vento de Deus soprar e deixar com que Deus nos ensine a perdoar, Deus vai limpando a nossa vida, a sujeira vai saindo de nós,
mais rápido a gente anda e mais longe a gente vai. A nossa força, quando fala de perdão, só atrapalha. Mas quando a gente fala de perdão do jeito de Deus, da maneira de Deus, mais limpos a gente vai ficando. Eu gosto dessa historinha da caravela. Obrigado, Márcio. Agora você pode tirar o Porto daqui, por favor? Queria terminar só com essa pergunta. Você já tentou perdoar do seu jeito? Tente perdoar do jeito de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos perdoa. Obrigado, Jesus, porque logo no começo dos evangelhos o Senhor colocou a história desse paralítico. Antes de falar de cruz, antes de falar de um monte de outras coisas, o Senhor falou conosco sobre perdão. Ajuda a gente, ó Deus, a ser levados pela Tua palavra, a ser empurrados pela Tua lei, pela força da Tua vontade em nós. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar e a sermos perdoados, Pai. Que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado cada vez que a palavra perdão é realizada na nossa vida. E que Jesus, ó Deus, possa nos empurrar, nos levar a perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Senhor, confessamos a nossa dificuldade de lembrar do perdão, quando muitas vezes lembramos mais da ofensa. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a lembrarmos que perdoamos e que fomos perdoados por Cristo Jesus. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi a oração que Jesus ensinou os discípulos, ó Pai. E muitas vezes a gente fica só no pão nosso de cada dia. Leva-nos, ó Deus, a esta profundidade da oração de Jesus. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, para que a gente nunca venha cair em tentações. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria terminar com uma música. Pode terminar com a música ou não pode terminar com a música? Continuo pedindo oração pelo grupo que vai para o Paraguai esse próximo mês. A gente está enfrentando algumas dificuldades, por isso estou te pedindo oração toda semana. Não esquece da gente, a gente realmente está precisando de orações para que a gente possa ter definições de algumas coisas. Ainda tem algumas coisas meio no ar. E só com oração, irmãos. Não adianta ser na nossa força, do nosso jeito, nem nessa caravela. Quem precisa empurrar é Deus. E a gente precisa da oração de vocês para isso. Mais algum aviso? Vamos ficar de pé, então?
mas tua graça remove todo orgulho. Tua graça restaura o meu coração. Sim, Jesus, tu és maravilhoso. Me perdoa, confesso o meu pecado. Jesus será sempre o primeiro, pois teu sangue limpou o meu pecado. Confessado, me sinto renovado. Mas tua graça remove todo orgulho. Tua graça restaura o meu coração. Sim, Jesus, tu és maravilhoso. Me perdoa, confesso o meu pecado. Jesus será sempre o primeiro, pois teu sangue limpou o meu pecado. Confessado, me sinto renovado. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem sempre nos ensinado, Senhor Deus, a amar as pessoas, a perdoar, Senhor Deus, e que o Senhor também nos ensine, Senhor Deus, a sermos perdoados. Nos ajude, Senhor Deus, a receber o perdão, Senhor Deus, que o Senhor quebrante realmente, Senhor Deus, os nossos corações, para que a gente consiga, Senhor Deus, perdoar e receber perdão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continue conosco no restante dessa semana. Que a Tua graça, Senhor Deus, esteja realmente com as nossas vidas, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, realmente estar na Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor Deus, sondar os nossos corações. E se houver algo, Senhor Deus, ali que não agrada ao Senhor, que o Senhor nos revele, Deus, para que a gente possa buscar no Senhor, Senhor Deus, a restauração, Senhor Deus, daquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Que o perdão de Jesus alcance os nossos corações para que a gente possa alcançar outros com o mesmo perdão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Diga para ela, eu vou aprender a te amar ainda.